Hoje o nosso vídeo é sobre o seguinte tema: 10 dicas práticas para você ter um almoço saudável. Vamos lá, eu separei aqui 10 pontos, eu vou estar olhando nos pontos para eu ir lembrando e conversando com vocês. Então, caneta, papel na mão e vamos lá, os 10 passos para você ter uma alimentação saudável, um almoço, a refeição almoço. Vamos lá? Primeiro tópico que eu selecionei foi cor. Observe o teu prato. Ele tem no mínimo 5 cores diferentes. Isso é um sinal que você está tendo uma quantidade de nutrientes, de fitoquímicos boa. Então, o primeiro ponto é cor no prato. Segundo ponto é organização dos grupos de alimento. Um prato saudável básico é a seguinte organização. Eu vou deixar uma imagem também aqui em anexo para vocês visualizarem. Tem um prato, eu vou ter metade do prato composto por salada. Então a salada deve ou é o ideal ocupar metade do teu prato. Outra porção você vai colocar a proteína animal se você consome. Então a gente orienta a palma da tua mão ser a quantidade. Então você vai ter como norte isso. Depois você vem com a proteína vegetal, caso você seja vegano ou vegetariano, que aqui no Brasil é a opção do arroz e do feijão. Então arroz e feijão, que aí nós temos as leguminosas, né? E faz parte aí da outra metade do prato. Então é essa disposição de grupos. Então você pode ter sempre esse norte a seguir aí no teu almoço. Terceiro ponto que eu coloquei aqui foi as leguminosas. O feijão é uma leguminosa. E eu tenho observado na prática clínica que muita gente tem deixado de consumir o feijão. Seja porque não tem o hábito de cozinhar o feijão, porque acha difícil, porque não usa panela de pressão, porque não gosta de guardar e depois consumir o feijão. Diversos motivos para não consumir. Enfim, se você não vai usar o feijão, procure outras substituições para ele, como lentilha, como grão de bico. A lentilha e o grão de bico, inclusive, você pode incorporar na salada. Então, no vinagrete, é bem interessante incluí-los. Então, não necessariamente você tem que consumir o grão de bico e a lentilha cozido como se fosse o feijão. Outra dica também é você utilizar o feijão de corda, que você pode cozinhar rapidamente, colocar também numa salada e ir variando as leguminosas, certo? Terceiro ponto foi esse. O quarto, que é o arroz e o feijão. Por que eu incentivo tanto o arroz e o feijão? Arroz e o feijão é uma combinação tipicamente brasileira. E ela é uma combinação que a gente diz que é perfeita ou ideal do ponto de vista de proteína. Então eles se completam. Aminoácido que falta nenhum tem no outro e os dois formam aí o casal perfeito, o casal 20. Inclusive para quem é vegano, quem é vegetariano, é uma combinação que você deve incluir, deve promover o arroz e o feijão. Então, vamos colocar o bom e gostoso, eu amo, arroz e feijão no teu prato, no teu almoço. Vamos lá. Quinto ponto, salada. Então, tanto a quantidade que eu falei lá no início, metade do prato, quanto variedade. Eu observo que o popular mesmo, as pessoas do dia a dia não consomem tanta variedade de legumes e verduras na hora da salada. Então é sempre alface, tomate, cebola, vinagrete, batata, cenoura cozida e beterraba. Fica nesse mix. Então vamos ter variedade. Então se programe, coloca aí no mínimo 5 opções diferentes para a tua semana. Faça combinações, inclua frutas, coloque um molho diferente. A salada pode ser incrível. Tudo vai depender da forma que você preparar e da sua vontade de fazê-la
tornar ela incrível, certo? Então, variedade. Outro ponto, inclua os vegetais verdes escuros, que principalmente aqui no Nordeste a gente não vê muito hábito. Rúcula, espinafre, escarola. Vamos incluir esses itens, tá bem? Então, quinto ponto, salada, quantidade e variedade. Sexto ponto, variedade da proteína animal. Se você consome a proteína animal, que é a proteína animal? Frango, peixe, carne de porco, carne bovina. Vamos ter uma variedade. Crustáceos. Eu observo que muitas vezes ou é frango, ou é carne. Então é importante essa variedade. Principalmente incluir uma vez na semana, no mínimo, uma fonte de peixe. Então pode ser uma sardinha que é bastante acessível, um atum, um salmão, um filé de vermelha, enfim, o peixe que você consome, tilápia, que também é muito comum. Mas vamos incluir aí variedade na proteína animal. Combinado? Vamos para o próximo. Modo de preparo. Quanto à proteína animal. Muito cuidado. Às vezes você faz modos de preparo com muita fritura. Então, filé de peixe frito, filé de frango também frito. Então, vamos usar opções mais no grill, grelhadas, mas isso não é obrigado a ficar aquela cara de filé de peixe de dieta ou filé de frango de dieta. Você pode incrementar, coloca um molho de frutas vermelhas, enfim, faz ao molho também. Então, carne moída, você pode preparar, carne bovina no molho, usa criatividade, mas muito cuidado com as frituras, com excesso de óleo na preparação, certo? O sétimo ponto, nós já vamos para o oitavo, né? Passou bem rápido. Quantidade de líquido. Ainda existe aquele questionamento, nutri? Posso ou não beber líquido durante as refeições? Pode. A orientação é até 180 ml de líquido nesse momento. Por quê? Porque a gente sabe que o excesso de líquido tem vários prejuízos. Eu vou citar 2. O primeiro é o seguinte: quando você consome com muito líquido, o teu bolo alimentar fica no estômago, bem amplo. Então isso dificulta a ação das enzimas nesse alimento, ou seja, dificulta o processo de digestão. E se você consome um líquido gaseificado, tipo refrigerante, tipo água com gás, ele ainda dilata ainda mais o teu estômago. Então, dilatando o estômago, você vai requerer mais alimento para se sentir satisfeito. Então, veja como isso não é nada bom, não é bacana. E também tem a questão de que, às vezes, a pessoa bebe 1 litro de suco, 1,5 litro de suco. E esse suco é adoçado, tem açúcar. Então, nesse momento, você está consumindo uma quantidade alta de açúcar. Eu não coloco açúcar, mas tem a frutose da fruta, que em excesso não é bom. E dificilmente a gente faz um suco que não tira a polpa, né? Que não tira a fibra. Então, você com o suco, você está perdendo muito da qualidade dessa fruta. Então, realmente é ter cuidado com a quantidade de líquido, certo? E saber escolher o líquido que vai lhe acompanhar nesse momento. Vamos para o próximo tópico. O tópico seguinte é escolha, já falando da escolha do suco ou da fruta, fontes de vitamina C. Por quê? Porque esses alimentos, eles ajudam na absorção do ferro. No almoço, é o momento que a gente tem maior disponibilidade do ferro, principalmente se você consome aí a proteína animal, que tem um ferro mais biodisponível, certo? Então, você tomando um suco de limão, suco de laranja, de goiaba, de acerola,
ou até não tomando líquido, mas depois chupando uma laranja, chupando uma tangerina, você tem aí fontes de vitamina C que vai melhorar a absorção do teu ferro. E o 10º, chegamos no 10º ponto do nosso vídeo. Cansou? Não, né? Tá aí comigo, vamos lá. O 10º ponto é o seguinte: socialize durante a tua refeição. A gente sabe que pessoas que utilizam os eletrônicos, celular, TV, durante as refeições, está associada aí com sobrepeso e obesidade. Por quê? Quando você está atenta a esses eletrônicos, você perde a noção do que você está realizando, que a gente chama de atenção plena, que é você parar e fazer a sua refeição, ou seja, você não mastiga de maneira adequada, não tem um processo de mastigação. Consequentemente, demora você ter o sinal de saciedade no cérebro e aí acontece que você acaba consumindo mais do que você provavelmente iria consumir com esses eletrônicos. Sem falar que nas refeições é um excelente momento para você socializar, para você conversar com teu esposo, conversar com o teu filho. É na mesa que a gente fortalece as nossas relações. É na mesa que a gente pode trocar experiências, falar como foi o trabalho, falar dos desafios, falar ao filho como foi na escola, criar memórias. E é nesse momento que a alimentação vai fortalecer vínculos e, claro, promover saúde. Então, nada do filho ficar no computador no quarto, o marido no escritório, todos na mesa, todos socializando. Ah, Nutri, mas eu almoço no trabalho. Almoço no trabalho, então esse momento vai ser seu. Esse momento, deixa o celular de lado, deixa o trabalho de lado e foca na tua alimentação. Até porque muitas vezes quando você está vendo notícias, vendo coisas desagradáveis, isso pode elevar o teu estresse, pode atrapalhar o processo de digestão. Então é importantíssimo você focar na sua refeição. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aqui embaixo sugestões, o que você achou, sugestão de próximos temas. Eu estou sempre atenta aos seus comentários. Muito obrigada, se inscreve no canal, beijo e até a próxima!